graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel, e o panorama do futuro. Capítulo 1, os tempos dos gentios. Amados, no tópico 1 da aula passada, introdução ao livro de Daniel, tratamos dos seguintes fatos. Em quantas partes estão divididas o livro de Daniel e o que elas relatam? O que se entende pela expressão tempos dos gentios? Qual é a característica da expressão plenitude dos gentios? Ok? E hoje, no tópico 2, Daniel e os seus companheiros numa corte pagã. Recomendamos aí a leitura do Daniel, capítulo 1. Observe, o livro começa com Daniel e os seus companheiros recebendo um treinamento especial entre os sábios da Babilônia. Amados, observe, no estudo do capítulo 1 de Daniel, vemos como o diabo ataca a mocidade cristã, direto ou indiretamente, buscando destruir a sua fé em Deus. Caso ele consiga isso, conseguiria tudo mais na vida da pessoa, ok? Então, o livro começa com 2 versículos que o relaciona com a história mundial, ou a história geral, de uma forma para nós entendermos, né? Então, quando as evidências apresentadas no livro de Daniel são adicionadas às dos livros ou dos livros históricos, né? Fica nítido, fica claro que a queda de Jerusalém se deu em 3 fases. A primeira, né, foi em 605, a segunda em 597 e a terceira em 587 a.C., das quais somente a primeira é mencionada no livro de Daniel. E só a segunda e a terceira são registrados nos livros de história. Ok? Só para nós entendermos isso aí. E lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 1, a parte A, diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Tá? Então, aqui nós vamos novamente fazer um apanhado histórico para nós contextualizar todos os acontecimentos, ok? Para ficar mais fácil. Então, observe. Jeoaquim foi antes chamado de Eliaquim, como nós já vimos na aula passada. Segundo Reis 23, capítulo 23, versículo 34, a parte A. Faraó Neco também constituiu a rei Eliaquim, filho de Josias. Ele deu ou lhe mudou o nome para Jeoaquim. Okay? Então, vamos lá. Retrocedamos aqui um pouco no tempo para vermos a situação anterior do trono de Judá e a sequência de seus últimos reis. Né? Porque nós demos uma pincelada no tópico 1 sobre esse assunto, mas vamos aprimorar um pouquinho mais para você ter uma visão e você entender a história bíblica e a história geral, ok? O rei Josias reinou de 639 a 609 a.C. Foi um bom rei. Reinava em Judá quando foi morto em Megido pelo faraó Neco, rei do Egito. Né? Essa história está registrada ali em 2 Crônicas 35, no versículo 22, e 2 Reis, no capítulo 23, versículos 29 e 30. Então, o faraó Neco subira a guerra contra Carquemes, né? No Alto Eufrates, margem oeste, que acabara de ser conquistada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, mas observe, Carquemes, desde a queda de Nínive, capital da Síria, ali em 612 a.C., tornou-se base avançada do Egito para fins de controle de países vassalos, como a Síria, a Fenícia e outros. Agora, a Babilônia, na sua escalada pela supremacia mundial, apossou-se de Carquemes, ok?
Então, lá em 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 20, diz: depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Observe, amados. A luta, o faraó não estava indo lutar contra ele. Ele só estava de passagem. Foi Josias que foi de encontro a faraó. Né? Talvez nem tenha pedido orientação a Deus para ver se era essa a vontade, mas ele foi. Aí ele foi derrotado. Né? E assim, nesse tempo em que o jovem Daniel entra em cena, Babilônia já tinha se firmado como potência dominadora mundial. Tá? Aí depois veio quem? O rei Joacás, filho de Josias, em 609 a.C. Também chamado de Salum, lá em Jeremias 22, versículo 11. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Então, a profecia não é muito boa. Então, observe, o rei Josias reinou apenas 3 meses, sendo a seguir deposto por Faraó Neco e levado cativo para o Egito, onde morreu. Então, Faraó Neco pôs em seu lugar o seu irmão Eliaquim, mudando-lhe o nome para Jeoaquim. Né? Nós vimos isso na aula passada, lá em 2 Reis 23, do 31 ao 35, e 2 Crônicas, do capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 4. E o rei Jeoaquim, filho de Josias, reinou de 609 a 597 a.C. Esse, após 3 anos de servidão ao Egito, ele se rebelou contra o faraó Neco. Né? E, no seu 3º ano de reinado, veio contra ele Nabucodonosor. Ok? Então, observe. No seu reinado, começa a história de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Reinou 11 anos o rei Jeoaquim. Segundo Crônicas, no capítulo 36, versículo 5, a parte A, diz: tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Só que esse era um mau rei, era inimigo do profeta Jeremias, a quem perseguiu. E Jeremias registra isso lá no capítulo 26, versículo 1, e no capítulo 36, versículo 26. Portanto, nesse tempo, o reino de Judá saiu do jugo do Egito para o da Babilônia. Okay? O rei Joaquim era filho do rei Jeoaquim. Tá? E começou ali a reinar em 597 a.C. Reinou apenas 3 meses. Né? Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 24, versículo 8, a parte A. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Okay? É também chamado Jeconias, Jeremias 27, 20, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. E Jeconias também ainda era chamado de Conias, né? Jeremias 37, versículo 1. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor,
rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Amados, observe, ele foi preso por Nabucodonosor e levado para a Babilônia. Nabucodonosor, a seguir, pôs como rei vassalo, em lugar de Joaquim, a Matanias, filho de Josias, a quem chamou de Zedequias. Isso, no momento, parece um pouco complicado, mas nós vamos tendo a visão da história e começando a entender ela, ok? Segundo Reis, no capítulo 24, versículo 17, diz isso. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Então, observe, Zedequias reinou 11 anos, de 597 a 586 a.C. A seguir veio Nabucodonosor e levou algemado para a Babilônia, onde morreu. Zedequias foi o último descendente de Davi a reinar em Judá. Okay? Entenda essa parte da história. Foi o último descendente de Davi. Okay? Então, até hoje, o povo de Israel ainda procura um descendente de Davi para ascender ao trono, mas ainda não conseguiram, através da genealogia, encontrar alguém. Okay? Então, assim, findou, aparentemente, o reino prometido de Davi. A razão de toda essa desolação sobre o povo escolhido está declarado por Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens, a espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Né? E Nabucodonosor foi apenas o executor da ação corretiva divina sobre o povo rebelde, o povo de Israel, né? Que não seguiu os conselhos e a vontade de Deus através dos profetas, né? Porque Deus falou para eles que desobedeceram. Jeremias, no capítulo 25, versículo 9, a parte A, diz: Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. Então, Jeremias, o profeta, exercia ali o seu ministério quando Daniel estava iniciando o seu. Tá? Jeremias 25, no versículo 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, a quem era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Né? Nós vimos na aula passada, e depois que vocês dão uma olhadinha, assiste novamente, lá eles falam como é que era contado os anos do início dos reis, na visão do Antigo Testamento, na visão de Israel, né? E na visão dos babilônicos. Então tem uma diferença aí, por isso que aqui nós temos aqui uma variação entre a visão de Daniel, quando ele faz a descrição, e a de Jeremias, quando ele faz a descrição deles, porque tem essa variação, ok? Mas não esquece de dar uma olhadinha lá. Então, em Daniel, no capítulo 1, versículo 1, a parte A, diz: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Tá? Então, observe aqui, amados. Como nós vimos aqui, Jeremias fala que é no quarto ano do rei Joaquim, e Daniel fala que é no terceiro. Né? Aí surge lá uma dúvidazinha, volta lá e assiste que facilita o seu entendimento. Seguiu para a Babilônia e a primeira leva de cativos de Judá, entre eles Daniel. Né?
Em Daniel, no capítulo 1, verso 3, diz lá: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, tantos da linhagem real como dos nobres. Então, observa, amado, só para esclarecimento e curiosidade, esse oficial da corte, ele tinha responsabilidade pela educação dos príncipes, né, reais e pelo bem-estar do harém do rei. O que não também isentava ele de acompanhar o rei nas campanhas militares. Ele estava nas campanhas militares, estava lá em Israel com o rei. E o rei deu a ordem diretamente para ele selecionar. Então, aqui começa a contagem dos 70 anos de cativeiro de Judá, conforme o profeta Jeremias relatou lá em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Em Daniel, no capítulo 1, verso 2, a parte A diz: O Senhor lhe entregará nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Isso por quê, amados? Aí você vai lá em 2 Reis, no capítulo 23, versículo 37. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram os seus pais. Desobedeceu, né? Desobediência. Então, todas as vezes, o líder ou o chefe que faz o povo extraviar-se e afastar-se de Deus é o primeiro a ser entregue nas mãos do adversário, ok? Nós temos que entender isso daí. E essa palavra entregou aqui indica que Deus resistiu até onde foi possível, sem ultrajar o seu caráter. Então, ele removeu a barreira, removeu a restrição do mal. Então, Deus resiste ao mal, mas chega um ponto em que ele tem que agir, e ele remove, retira todo o impedimento. É o caso da multiplicação e da impiedade, da depravação moral e violência entre os homens nos últimos, nos últimos dias, como está registrado ali em Romanos, no capítulo 1. Né? Ali 3 vezes está dito que Deus entregou os perversos. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. 28. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para participar, ou melhor, para praticarem coisas inconvenientes. Né? É esse o quadro espiritual dos últimos dias aqui na Terra, mas dias difíceis e maus. Né? Então, voltando aqui em Daniel, capítulo 1, versículo 2, a parte B. Para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vamos entender essa passagem. O Deus do Babilônia tratava de Bel, a principal divindade dos babilônicos. Em Canaã, Bel era adorado sob o nome de Baal. Né? E o que foi levado para a casa do Deus da Babilônia? Bom, tratava dos vasos sagrados da casa de Deus, que foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Eram objetos sagrados, mas estando o povo desviado, para nada serviam, né? Porque a igreja estava morta, o povo estava morto, estava em pecado. Daniel, no capítulo 1, versículo 3, a parte B. Tanto da linhagem real como dos nobres. Entre esses da primeira leva de cativos judeus para a Babilônia estava a nata da nação de Israel. Inclusive membros da casa real, provavelmente descendentes aí do rei Ezequias, conforme o profeta Isaías falou lá em Isaías 39, versículo 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para
que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Né? Então, jovens, né? No versículo 4 de Daniel, capítulo 1, fala isso. Daniel, por exemplo, deveria ter, naquela época, em torno de entre 14 a 16 anos, conforme os principais estudiosos da Bíblia e do povo judeu retratam, não? Que atentem para isso, uma advertência aí que nós devemos atentar para isso. Os nossos jovens têm que atentar para isso hoje, para que, em sua juventude, decidam servir lealmente a Deus. Ok? Então vamos lá. Notamos as exigências de que o rei pagão, quanto aos servidores para si, ele criou certos padrões para eles. Então vamos ver esses padrões. Ele exigiu dos jovens hebreus A, qualidades físicas, sem nenhum defeito físico. B, qualidades intelectuais, doutos em ciência. C, qualidades sociais, competentes para assistirem no palácio. Né? Então, essas eram as exigências. E se não preenchesse essas exigências, não estariam lá, ok? Então, esses jovens vindo da corte de Jerusalém tinham de estar seguros em seu conhecimento de Yahvé, para poderem estudar essa literatura objetivamente, sem permitir que ela viesse a minar, a destruir a fé deles, ok? Daniel, no capítulo 1, versículo 5, diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Mas observe, um curso acadêmico de 3 anos num ambiente espiritualmente adverso. Quantos estudantes cristãos, desde então, não têm enfrentado aí as mesmas contingências, os quais precisam ter uma sólida fé cristã, experimental, antes de ingressarem em suas escolas de formação superior, conservarem ali durante seus cursos e de lá saírem vitoriosos, como fez Daniel e seus amigos, seus companheiros na fé. Não foram contaminados, não foram doutrinados, né? Mas permaneceram firmes. E nós temos que entender uma coisa, vamos começar a explicar aqui para ficar mais fácil. Essas iguarias eram oferecidas cerimonialmente aos ídolos, antes de serem servidas no palácio, ok? Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 28, Daniel tinha, pois, razão de recusá-las. Lá diz assim: porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Tá? Então, observe, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí está em Daniel, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, a parte B. Entre os hebreus, depois eu volto aqui, vamos ressaltar aqui o detalhe. Entre os hebreus, o nome pessoal envolvia a sua natureza, denotava ali o seu caráter. Cada um desses nomes incluía o de Deus, né? Quando considerado ali o original. Então, observe. Daniel significa o quê? Deus é meu juiz. Ananias, Jeová é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? Azarias, Deus é o meu ajudador. Então, todos esses nomes foram moldados de forma a incluir os 3, ou as 3 divindades pagãs babilônicas. Então, observe, Daniel foi mudado para Belsazar, que significa o quê? Bel te proteja. Ananias para Sadraque, que é a ordem de Acum, a Deus lua dos babilônicos, ok?
Misael para Mesaque. Bom, esse sentido aí é ignorado, não conseguimos encontrar, e muitos estudiosos também não, ok? Azarias para Abidnego, ou servo de Nego, ou servo de Nebo, ok? Então, essa mudança de nome era para que os jovens, né, para que esses jovens soldados da fé esquecessem e renunciassem o seu Deus, o seu povo, a sua pátria, a sua religião. Parece simples, né? Mudar o nome, mas observe a penetração da ação da mudança do nome. Renunciar o seu Deus, o seu povo, a sua pátria e a sua religião. Daniel, no capítulo 1, versículo 8, a parte A, diz: resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Aqui vemos o propósito sincero do jovem Daniel de agradar a Deus, né? Nesse versículo está escrito que ele pediu ao chefe dos eunucos. Então Daniel não se insubordinou, apenas, apesar de ser nobre, né, era humilde e respeitoso. Uns não são nada aqui na terra, né? E exibe tanto orgulho e tanta prepotência que, sinceramente. Então nós temos aqui estampada uma grande virtude de Daniel. Ou seja, Daniel aceita, ele aceitou, amados, entenda isso, a reeducação, ele aceitou o seu novo nome, mas levanta, porém, o seu protesto em relação à comida provida da mesa real. Nós já falamos agora que eram consagradas a ídolos, mas vamos entender isso melhor. Pelos padrões orientais, amados, compartilhar de uma refeição era se comprometer a uma amizade. Tinha uma significação pactual. Nessa questão, aceitava-se uma obrigação de lealdade ao rei. E Daniel rejeita esse símbolo de dependência ao rei, porque queria estar livre para cumprir as suas obrigações prioritárias para com Deus, a quem servia. Observe, né? Não que ele não servisse ao rei, não, ele serviu ao rei. Inclusive, profeticamente, trazendo revelações e outras coisas. Mas a prioridade dele era Deus. Ou seja, ele buscava Deus em primeiro lugar. Ok? Daniel, no capítulo 1, verso 9, diz: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Né? Então, sempre houve patrões e empregados, senhores e servos. Inúmeros filhos de Deus são empregados, mas outros são patrões. Né? Deus tem normas de conduta para ambos, né? Como diz ali em Efésios, no capítulo 6, versículos 5, 7 e 9. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com Cristo. 7. Servindo-os de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. 9. Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Né? Então, Deus operou aqui, no chefe de Daniel. Sim, amados, Deus operou. Deus pode mudar o coração dos homens. A intervenção ativa ali do Senhor em favor dos seus servos está de conformidade com as Escrituras e foi provada, né, na experiência pelo homem de fé. Daniel 1, versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei. Né? Então, a suposição de que os finos manjares garantem a melhor saúde era inquestionável na mente do eunuco. Mas isso não afetou a fé de Daniel.
era bem jovem, mas tinha fé em Deus e perseverava em buscar essa fé cada vez mais. Daniel, no versículo 1, melhor, do capítulo 1, versículo 12, diz: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Né? Então, foi um oficial de status mais inferior que cooperou com eles, o cozinheiro-chefe. Então, para agradar a Deus e perseverar a sua fé, ele não se cansou de pedir, até encontrar um que atendesse, né? Mesmo um pequeno ato de autodisciplina feito por lealdade como um princípio, coloca os servos de Deus sobre a sua aprovação e bênção. Entenda isso, né? Nas pequenas coisas, o Senhor vai te aprovando e vai te abençoando. E desse modo é que ações atestam a fé e o caráter é fortalecido para enfrentar situações mais difíceis no futuro próximo. A primeira dieta do homem, vou voltar lá atrás e explicar isso aqui. A primeira dieta do homem foi vegetariana, né? Ele só comia vegetais. Gênesis, no capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que deis semente. Isso vos será para mantimento. Depois é que veio o consumo da carne animal. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Ok? Em Daniel, no capítulo 1, verso 17, a parte A diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu. Né? Então, Deus recompensa a fidelidade. Deus deu a esses jovens conhecimento e inteligência. Deus lhes deu também dons sobrenaturais de saber. E como representante do único Deus, ele tinha de provar, no contexto religioso, altamente competitivo ali na Babilônia, que o temor do Senhor era o princípio de sabedoria. O dom específico confiado a Daniel faria dele não apenas um conselheiro de confiança de Nabucodonosor, mas também um canal de revelação de Deus. Daniel, no capítulo 1, verso 20. E toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Mas lembre-se, nós devemos lembrar, aliás, que os babilônicos eles foram os precursores da ciência, inclusive da astronomia. Os magos formavam na cultura babilônica uma casta religiosa de sábios. Né? A astrologia era, então, uma ciência pura. Dela procede aí a moderna astronomia. Os magos, os sábios, né, que vieram adorar a Jesus, o menino Jesus, procediam da Pérsia. Né? Lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 1, diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então, desde o tempo de Daniel, em Babilônia, ficou aí um grupo de fiéis que se espalhou pelos países orientais. Daniel foi constituído, então, chefe dos magos. Tá? E aquilo se espalhou. Ok? Para nós encerrarmos essa parte de hoje, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Né? Está lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 21. Então, observados, aqui nós chegamos no ano de 536 a.C., quando a Babilônia foi subjugada pela Pérsia, tornando-se esta um império mundial,
tendo Ciro como seu primeiro imperador. E como naquele tempo de grandes revoltas políticas e culturais, assim também hoje acontece. O Senhor tem o controle e, no devido tempo, restituirá aos que lhe são leais, porque ele precisa vindicar o seu nome. A Pérsia é hoje ocupada, em parte, pelo moderno Irã, que passou a adotar esse nome a partir do ano de 1935. Amém? Na próxima aula, no tópico 3, os 4 últimos impérios mundiais. Recomendamos aí a leitura do capítulo 2 de Daniel. Importante para nós podermos entender e facilita para nós. Então, qual é o simbolismo da estátua, da visão de Nabucodonosor relatada em Daniel, capítulo 2? Quem é a pedra representada em Mateus 21, versículo 42 a 44? Amém? E nós vamos entender isso na nossa próxima aula. Amados, hoje ficou um pouquinho maior, mas como se trata da introdução ali do primeiro capítulo, nós tínhamos que fazer esse contexto histórico para ficar mais fácil, né? Mas nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando dentro de um panorama, né? Daniel, ele vai ter visões de coisas que vão acontecer no futuro, né? Então, é o panorama do futuro. Então, por isso, às vezes, é um pouco mais demorados cada estudo. Mas nós pedimos aí para você deixar o seu like, né? Fazer o seu comentário, deixar suas perguntas no comentário, usar esse material para você estar estudando com seus amigos, parentes, né? Para que você possa crescer em conhecimento e graça. O objetivo é que todos nós estejamos capacitados a levar a palavra do Senhor a todas as pessoas e de dar razão da nossa fé para todos aqueles que nos questionarem. Que Deus possa te abençoar e até a próxima aula, em nome de Jesus.